boa tarde. É uma bênção estar com cada um de vocês aqui, todo início de tarde, todo meio do dia. É uma alegria estarmos juntos, ministrando uns aos outros, aprendendo uns com os outros, recebendo do Senhor, meditando um pouco na palavra de Deus, orando uns pelos outros. E isso é a igreja funcionando, é a igreja fazendo aquilo que deve fazer todos os dias, né? Então, quero incentivar você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, compartilhe essa live. Também quero incentivar você a deixar o seu like no YouTube, se inscrever no canal da igreja, isso é muito importante, né? Para que a gente esteja cada vez mais forte e fazendo aquilo que o Senhor tem nos orientado. Meus irmãos, também quero avisar que estamos arrecadando alimentos para a distribuição de cestas. Desde ontem lançamos a campanha para a distribuição de cestas com pessoas carentes ao redor da igreja, não ao redor do templo, ao redor da igreja. Pessoas que são nossos conhecidos, seus conhecidos, pessoas que você sabe que estão precisando. Então, você pode indicar, você pode ajudar então de três formas. Uma é recolhendo e distribuindo esses alimentos. Alguns irmãos já estão colocando à disposição, você pode ajudar a recolher na casa dos irmãos. Você pode ajudar a distribuir também, toda uma logística que é necessária para entregar essas cestas nas casas das pessoas. Você pode também ajudar doando alimentos ou o dinheiro que será transformado em alimentos, né? Então, se você acha mais prático, como alguns já fizeram, você pode doar os recursos e nós vamos até o supermercado fazer a compra. E você também pode ajudar indicando pessoas que você tem visto, famílias que você vê que tem carência, e você pode mandar essa informação para nós, principalmente através dos diáconos, né, da igreja, e eles vão cuidar dessa distribuição que será feita através da indicação de vocês também, né? Então é isso, o Senhor abençoe a sua vida em relação a isso, o homem e a mulher generoso, generosa, sempre vão ter as dádivas e a retribuição do Senhor em boa medida. Então não tenha medo quanto a isso, seja generoso, e o Senhor vai cumprir a sua palavra como sempre o faz. Temos meditado no livro de Gálatas, né, na carta aos Gálatas, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 até o final do capítulo, e é um texto bem interessante. Nós conhecemos alguns versículos desse texto, mas nem sempre vemos todos os versículos dentro desse contexto. E hoje nós vamos ver o contexto aqui em que Paulo fala que ele não vive mais, mas que Cristo vive nele. E vamos entender então que contexto é esse em que ele fala. Vamos lá. Gálatas capítulo 2. Olá, Rosana, tudo bem? Rosana apareceu aqui, é ela, viu? Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Vamos lá. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi o que
Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos. Ó, Pedro, ele disse aqui, né? Você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, entre aspas, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, ou Cristo morreu em vão, teria morrido em vão, se fosse assim. Muito bem, então nós temos aqui um episódio da vida da igreja, no começo da igreja, um episódio em que há um problema aqui entre os irmãos, entre os líderes, né? Então eles estavam na Antioquia, e aí Paulo estava lá na Antioquia, recebeu Pedro, e quando Pedro chegou lá, estava tranquilo, vivendo em liberdade, com todo mundo, com todos, né? Fazendo aquilo que Paulo fazia, ou seja, eles não estavam seguindo aqueles preceitos, né, judaicos, eles estavam bem tranquilos, vivendo a vida da igreja ali, sem problema nenhum, né? Então, que tipo de costume, né? Os judeus, eles obrigavam, por exemplo, a circuncisão. Então, não estava acontecendo isso lá. Ninguém estava falando em circuncisão, ninguém estava falando em comida, o que pode, o que não pode, ninguém estava falando em guardar o sábado, não pode trabalhar no sábado, nada disso. Por quê? Porque o cristianismo que veio para nós não trazia essas coisas do judaísmo, né? Então ele tinha essa liberdade em Cristo. Ele disse, olha, nós estamos vendo aqui liberdade, estava todo mundo, e você, Pedro, estava vivendo normalmente com a gente, estava em comunhão. De repente, chegaram os discípulos de Tiago, judeus. E aí, quando eles chegaram, tudo mudou. Pedro mudou o procedimento. Agora, Pedro já estava com medo de viver como gentil. Pedro agora já estava começando a falar das coisas do judaísmo. Isso tem que circuncidar. E aí contagiou, como eram lideranças, e diz aqui, contagiou de tal forma que até Barnabé, que era o companheiro de Paulo, já estava se deixando levar. E disse, é mesmo, né? Sabe que realmente a gente precisava mesmo viver esse judaísmo, viver essas coisas da lei ainda, a lei precisa ser cumprida, né? E aí começou a causar uma confusão a ponto de terem que ser repreendidos, né, por Paulo. Então Paulo disse, eu o enfrentei face a face por sua atitude condenável, né? Isso aqui é um jeito bonito de dizer assim, eu briguei com ele. Eu cheguei junto, assim. Sabe o que é enfrentar face a face? Você já viu aqueles dois lutadores de ringue, né? De boxe ou de MMA, quando eles estão se apresentando, ou então no início da luta, eles têm que se apresentar face a face ali, antes de começar a luta, né?
e eles se olham assim com a cara feia, um olho assim no olho, né? Já viu isso, essa cena? Pois é mais ou menos isso, Senhor. Olha, eu enfrentei face a face, eu repreendi Pedro, eu falei abertamente com ele, né? Porque eles chamam assim, eles estavam unidos nessa hipocrisia, né? De querer trazer a lei, de impor a lei sobre aqueles que estavam livres da lei. E esse procedimento deles não estava de acordo com a verdade do Evangelho, né? Principalmente porque Pedro, num momento, tinha um procedimento e no outro momento mudou o procedimento. Olha só o que é a principal razão dessa condenação de Paulo, né? Qual é o principal procedimento de Pedro que estava sendo condenado, né? Era, na verdade, a hipocrisia, era um procedimento que havia mudado simplesmente porque outras pessoas tinham chegado ali naquele local. Então eu disse, isso aqui está errado, esse negócio não está certo. E aí, de todas as lições que nós podemos encontrar aqui, são muitas, né? Eu quero destacar uma lição interessante. Pedro, e eu mesmo já ensinei isso, já preguei, que Pedro era uma pessoa antes do Pentecoste, antes da igreja receber o Espírito Santo, e ele mudou completamente depois daquele momento. Veja bem, por que eu fiz anteriormente essa análise? Porque Pedro era precipitado, Pedro era instável, né? E fugiu no momento que Jesus estava sendo julgado, e disseram, você andava com ele. Não, e negou a Jesus, né? E aí depois que Pedro e a igreja recebem o Espírito Santo, né, são cheios do Espírito Santo ali no dia de Pentecoste, e começam a falar e a pregar ousadamente, você vê um outro Pedro, né? Você vê um Pedro que prega contra os líderes religiosos, foi vocês que crucificaram Jesus, arrependei-vos. E naquele dia, pela pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, né? Mas aqui nesse episódio, nós vemos que Pedro ainda existe, aquele Pedro, né? Ele é um homem de Deus, ele é um apóstolo, ele é um líder da igreja, mas ele ainda luta com algumas coisas. Por quê? Porque nós somos gente, né? Nós somos novas criaturas, graças a Deus, um novo homem, regenerado pelo poder da cruz, pelo poder da morte de Jesus e da sua ressurreição, mas nós somos gente. Você é de carne e osso. E aí, aqui está Pedro de novo, instável. Aqui está Pedro de novo, né? Lutando com as suas velhas lutas, né? E com as suas tentações, né? Como diz a pastora Rosana, está falando aqui, né? Temendo os homens. Aquele mesmo Pedro que temeu a criada da casa do sacerdote, do sumo sacerdote, aqui está temendo os judeus, né? Temendo e se amoldando aos religiosos aqui nesse momento. E foi necessário, outra lição, foi necessário que o apóstolo Paulo o chamasse a atenção. Disse, olhe Pedro, Pedrão, Pedrinho, não sei como é que ele chamava, né? Pedrinho, vem cá, meu filho, está errado. Seu procedimento está errado. Obviamente, haveria a oportunidade em que Pedro poderia chamar Paulo e dizer, Paulo, agora é tu que está errado. Isso é o que fazem os homens de Deus, é o que fazem os amigos. Na hora que um está errado, o outro tem a liberdade de chamar a atenção. Ei, volta aqui. Porque, como está dizendo aqui o pastor Roberto nos comentários, todos nós somos limitados.
E a nossa limitação, limite, nós chegamos num ponto em que nós não conseguimos ir. Essa limitação ela é completada no outro. Porque Cristo está trabalhando em todos e todos nós estamos caminhando até chegar à estatura de varão perfeito. Mas enquanto não chegamos lá, nós somos um quebra-cabeças, que nós somos uma peça que tem um limite em nós mesmos, mas que se completa nas outras peças que estão ao redor de nós. Por isso que a minha esposa me completa, o pastor Roberto me completa, os irmãos me completam, o irmão Luiz me completa ali. Naquilo que eu não sei fazer, eles sabem fazer melhor do que eu. E naquilo em que eles são limitados, eu posso completá-los de alguma forma. Então isso é a igreja. E aqui nós vemos a igreja funcionando. Isso aqui não tem nenhuma, não diminui nem um pouco o que nós vemos de Deus na vida de Pedro. Pedro não fica menor aqui. E em nenhum momento ficou menor. Pedro era espontâneo, mas aqui ele falhou, né? E aí Paulo foi espontâneo. Alguém disse que ninguém pode falar mal de Pedro, porque ele duvidou na hora que estava andando nas águas, né? Afundou. Estava andando sobre as águas e afundou. E a gente critica muito Pedro porque ele afundou. Mas um pastor uma vez me disse assim, olha, ninguém pode criticar Pedro, a não ser que você já tenha andado sobre as águas. Quem já andou sobre as águas pode criticar Pedro. Mas quem nunca andou, não pode criticar, porque ele andou. Depois ele afundou, mas ele andou. Ele andou, né? Então, nós muitas vezes somos muito afiados para criticar até o apóstolo Pedro. Não. Mas nesse momento ele falhou e foi repreendido. Liberdade. A liberdade da igreja. E aí, continuando aqui, no versículo 16, o apóstolo Paulo vai explicar qual é a razão dele ter, qual é o argumento dele para combater essa postura de Pedro e dos outros irmãos. Ele diz, olha, nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Nós estamos o tempo todo precisando enfrentar a contradição a esta palavra. Porque a nossa tendência humana é de não aceitar essa palavra da graça. Ô pastor, mas a gente aceita, a salvação é pela graça. Aceita, mas temos a tentação de não aceitar. Como? Por quê? Porque nós sempre estamos querendo fazer algo para agradar a Deus. Querendo praticar a lei. Olha, toda boa obra, tudo que é bom, a lei previu já. A lei já diz como é o seu procedimento. Então, toda vez que você quer agradar a Deus, não estou dizendo que você vai fazer o mal, estou dizendo que toda vez que você quer agradar a Deus fazendo o bem, achando que as suas boas obras vão satisfazer a vontade de Deus, ou que as suas boas obras vão aplacar a ira de Deus, fique sabendo, não vai, é falho. Você não vai conseguir agradar a Deus. Nada que você fizer vai conseguir agradar a Deus. Porque só Cristo em nós é que há a esperança da glória. Só Cristo em nós. Só Cristo pôde agradar a Deus. E Ele só se agrada de mim e você porque é Cristo em você. Por isso é que o apóstolo Paulo vai já explicar esse Cristo em nós, né? E ele vai dizer, ó, as obras da lei não podem nos justificar. E ele, inclusive, vai dizer, nós bem sabemos. Nós quem? Ele está dizendo, os judeus. Nós, os judeus, sabemos. Eu e você, Pedro, nós somos judeus. Nós sabemos que a busca pelo cumprimento da lei não vai produzir a justificação. E ele diz, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados, né? Só por Cristo e não pela prática da lei.
Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Eu disse, pastor, eu não pratico a lei. Pratica, expliquei na instante. Quando você quer agradar a Deus pelas suas obras, você está praticando a lei e está anulando a obra de Cristo. Por meio da sua tentativa de agradar a Deus por outro modo, que não seja Cristo. Se, porém, versículo 17, procurando ser justificados, ele vai explicando aqui, versículo 18, se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Ou seja, se eu disse que agora é pela fé, mas eu quero trazer umas pitadas de obras, se eu digo que é pela graça, mas eu quero trazer aqui uns temperinhos da lei, então eu estou destruindo aquilo que eu construí. E então eu posso ser um transgressor. Né? É isso que ele está dizendo. Versículo 19. Agora vai chegar no melhor aqui do texto. Do que eu penso, né? Ou do que eu penso hoje. Porque cada vez que a gente lê um texto bíblico, aí nós vamos vendo outras maravilhas, né, que há nele. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, veja só, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Por quê? Porque a lei condenou à morte todo pecador. Então, em Cristo, por meio da lei, nós morremos para a lei. Nós somos crucificados com Cristo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo morreu a nossa morte. Então ali aconteceu essa morte para a lei. Então quem morreu está justificado da lei. Não vive mais na lei. Eu já falei um dia desse aqui para você. Quem morreu não pode ser cobrado, não pode ser acusado, não pode ir a tribunal. Extinguiu-se a aplicação da lei sobre aquele que não vive mais. Agora, ele vai explicar por que ele já morreu. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Pronto. Então, eis pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. É a explicação de Paulo. Então é o seguinte, aquela vida religiosa de Paulo morreu, ele não precisa mais se preocupar com isso. Continuando, assim, como consequência de ter sido crucificado com Cristo e de ter morrido, ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, preste bem atenção. Qual é o contexto aqui? O contexto é de alguém que está querendo reviver a lei, alguém que está querendo impor sobre outros as obrigações da lei, anulando a graça, anulando a obra de Cristo, colocando o nosso esforço humano no mesmo patamar da obra de Deus em Cristo para agradar o Pai, para chegar a Deus através de obras. E aí, o apóstolo Paulo, ele coloca isso aqui nesse contexto de tentativa de agradar a Deus pelas obras, ele diz, eu já morri para a lei. E essa vida que eu vivo hoje, vivo pela fé. E é Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Eu não vivo mais. E este viver que eu trago no corpo, né, vivo pela fé. Que tem um viver no corpo. Esse viver que tem as limitações, que o pastor Roberto muito bem colocou aqui, esse viver que tem as limitações é o viver que eu preciso viver pela fé, que eu vivo pela fé em Cristo Jesus. E o restante? Aí já está feito, já está tudo feito. Né? Mas o corpo ainda necessita da vida pela fé. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei,
Cristo morreu inutilmente. Né? Se houvesse alguma forma de nós agradarmos a Deus, de nós chegarmos a Deus que não fosse a cruz, acredite, Ele teria feito. Porque Cristo não queria morrer lá, ele não tinha esse esporte que ele praticava de morrer na cruz. Ele não tinha esse desejo masoquista de morrer na cruz. Não. Ele só veio para morrer na cruz porque era essa a única forma de salvar o homem dos seus pecados e do inferno. Então, é a única forma de agradar a Deus. Ele é o caminho. O caminho, o único caminho. Né? Vou ler aqui o comentário da Adriana. Não são as nossas ações que vão agradar a Deus, mas nossas atitudes, seja principalmente fora dos muros da igreja. Vixe, com toda certeza. Porque são atitudes do coração, de um novo coração. Viu, Adriana? Por isso, um novo coração que agora vive para Deus. E que essas atitudes do coração vão se transformar em ações. É verdade, depois a gente vai ler Tiago, que vai explicar muito bem isso. Quer dizer, se essa fé que eu tenho não se expressa em ações, ela é uma fé morta. Então eu digo que sou de Cristo, mas vivo mentindo, tem alguma coisa errada aí comigo. Mas só que tudo aqui está agindo no coração. E disse, se por acaso eu agradar a Deus pelas obras, eu estou dizendo que Cristo morreu inutilmente. Isso é inútil. Porque se eu podia resolver eu mesmo, com a minha força, com as minhas obras, para que Cristo viria? Então ele só veio porque era inútil o esforço humano de agradar a Deus. Cristo só veio morrer na cruz e só morreu na cruz porque é e continuará sendo inútil o esforço humano, serão inúteis as nossas obras, serão inúteis os nossos esforços, será inútil a nossa obediência pela nossa própria força, será inútil todo o esforço humano para agradar a Deus. Espero que nós compreendamos isso. Agora, em Cristo, a nossa vida não é vã. Se temos a fé em Cristo, o nosso procedimento no dia a dia, este terá a aprovação de Deus. Não é uma avaliação do que nós fazemos, porque nós talvez façamos a mesma coisa que o religioso. Aqui é uma observação do que Deus fez em nós e de onde vem a origem do que nós fazemos. Qual é a origem que gerou a sua ação, a sua obra, a diferença. Amém. Eu creio que você está entendendo, eu creio que você vai crer nessa palavra, está crendo e que ela fará muita diferença na nossa vida. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que trago na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela comunhão com os irmãos, pela comunhão com o Senhor, porque o Senhor está mostrando a cada dia qual deve ser a nossa vida em Cristo. E o Senhor está construindo essa vida em nós. O Senhor está transformando a nossa vida a cada dia, de glória em glória e de fé em fé. Eu te agradeço porque esta obra tremenda, poderosa, realizada na cruz do Calvário, vem se aperfeiçoando em nós a cada dia, ou nos aperfeiçoando, completando esta obra que foi iniciada em nós. Porque aquilo que o Senhor começou vai realmente ser completado até o dia de Cristo. Senhor, eu te agradeço por tudo isso e te peço pelos meus irmãos que o Senhor esteja sobre nós, sobre a nossa vida. Que o Senhor esteja trazendo, Senhor, esse aperfeiçoamento, colocando na prática, que nós possamos olhar
fez por nós, o quanto Deus já acrescentou na nossa vida. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que Deus já fez até aqui é apenas o começo na sua vida. Ele já ainda vai completar mais, vai lhe mostrar mais do que ele já fez, vai lhe levar a adquirir ainda mais desse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio nisso, creio que Ele está fazendo em mim e está fazendo em você também. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de estar sempre com a gente aqui, né? Um abraço. Eita, um abraço, Chicão, você que está aí com a gente. Ana Paula também, todos aí da Speed Autos. Um abraço para vocês. E mais tarde, 7h30 da noite, estaremos aqui com o estudo do Apocalipse, segundo estudo, segunda aula. Quero convidar você para estar junto com a gente aqui. Um abração, até já já, e que Deus abençoe ricamente a sua vida.